Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Eu Químico. Na aula de hoje nós iremos falar sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Bom, o que vem a ser um fenômeno? Fenômeno é toda e qualquer mudança que ocorra com a matéria, alterando seu estado físico ou a sua composição química, ok? Então vamos à definição de fenômeno físico. Fenômeno físico é aquele que ocorre sem que haja transformação na composição do material. O que ocorre é apenas alterações de estado físico, ok? Por exemplo, nós temos aqui o gelo. Qual o fenômeno que ocorre com o gelo transformando ele em água? Apenas a liquefação, ok? Que vem a ser o que? A passagem do estado sólido para o estado líquido. Tanto no estado sólido quanto no estado líquido, a composição é a mesma, que é a água, ok, pessoal? Não houve mudança, então continua sendo H2O. Outro exemplo é a naftalina. Na naftalina ocorre a sublimação. O que vem a ser a sublimação? É a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, ok, pessoal? Então, a naftalina passa do estado sólido para o gasoso. Tanto no estado sólido quanto no estado gasoso, nós ainda temos a mesma substância, que é a naftalina, ok? Então não houve alteração na sua estrutura química. O próximo é o fenômeno químico, que também são chamados de reações químicas. Aqui sim ocorre a transformação na composição do material, a alteração da estrutura química. Por exemplo, quando falar em combustão, nós temos uma reação química, ou seja, um fenômeno químico. Por que ocorre esse fenômeno químico? Porque ocorre a transformação na composição deste material. Por exemplo, aqui você queimando uma folha. Depois que você queimar essa folha, vai sobrar apenas cinzas, ok? Então não temos mais como voltar ao estado anterior. Outro exemplo é a oxidação de um prego. O que está ocorrendo aqui? O que ocorre aqui é uma reação química ou um fenômeno químico, ok? Pois, com o tempo, ao avançar aqui, a reação química que está acontecendo na superfície desse prego vai enferrujá-lo até ele se decompor totalmente. Então não teremos mais a mesma estrutura química deste material com o passar do tempo nesta reação química, ok, pessoal? Então, resumindo, o fenômeno físico é aquele que ocorre sem transformação na composição do material. O que há é apenas a passagem de estado físico sem alterar sua estrutura química interna, ok? Já no fenômeno físico, ocorrem reações químicas transformando este material, ocorrendo a alteração da estrutura deste material internamente, ok, pessoal? E para terminar, vamos fazer aqui dois exercícios. O primeiro, ele diz assim: dos fenômenos a seguir, combustão da gasolina, dissolução do açúcar, diminuição progressiva das bolas de naftalina ao serem guardadas em armários. E o quarto, digestão de alimentos. A questão pergunta qual desses são considerados fenômenos químicos apenas. Então, fenômenos químicos é aquele que há alteração ou uma reação química, ok? Então a gente vai procurar aquele que altera a matéria ou que está ocorrendo uma reação química. No primeiro ele diz combustão da gasolina. Na combustão da gasolina, você vê que é a queima desse composto. Quando queima
gasolina, nós temos os subprodutos desta combustão, ok, pessoal? Então aqui nós temos um fenômeno químico. Então o primeiro está ok. No segundo ele diz a dissolução do açúcar, ou seja, pegar o açúcar e colocar em água, por exemplo. Então dissolvemos açúcar. Aqui ocorre um fenômeno físico. Por quê? Porque quando você dissolve o açúcar na água, você continua tendo a mesma substância açúcar. Não houve nenhuma transformação, não houve nenhuma reação química nesse processo de dissolução do açúcar, ok? Então, este não é um fenômeno químico. O terceiro, ele diz, diminuição progressiva das bolinhas de naftalina ao serem guardadas em armários. Aqui também da naftalina nós temos um fenômeno físico, ok, pessoal? Como nós falamos agora há pouco atrás, a naftalina ocorre o fenômeno da passagem do estado sólido para o estado gasoso, que é a sublimação. Então nós temos aqui apenas um fenômeno físico. Também está fora a terceira. A quarta, ele diz a digestão de alimentos. Digestão de alimentos é um processo químico, então é um fenômeno químico. Ok, pessoal? A digestão de alimento é um processo biológico, químico. Então, só pode ser considerado fenômeno químico apenas o 1 e o 4, ok? Nossa resposta é o 1 e o 4. Combustão da gasolina e a digestão de alimentos. Já na segunda questão, ele pergunta, não ocorre reação química. Então ele quer o quê? Um fenômeno físico. Então nós vamos procurar um fenômeno físico. A letra A ele diz combustão do álcool. Não, quando falar em combustão será sempre uma reação química. Letra B ele diz oxidação do ferro. Toda vez que falar oxidação também é uma reação química ou um fenômeno químico. Letra C ele diz evaporação da água. Evaporação da água é a passagem do líquido para o estado gasoso. Então nós temos aqui apenas a mudança de estado físico da matéria, o qual é um fenômeno físico. Então nós achamos a nossa alternativa, a letra C. A letra D ele diz apodrecimento de uma fruta. Esse também é um processo orgânico natural, que é uma reação química, ok, pessoal? Então, apodrecimento de alimento é sempre reação química. Letra E, ele diz digestão de alimentos. Também, digestão é um processo biológico químico. Então, há reações químicas acontecendo para aquele alimento ser digerido. Ok, pessoal? Então, essa foi nossa aula. Até a próxima. Valeu!